Olá, eu sou o Dair Comim, sou psicólogo, hipnoterapeuta e investidor. Esse é o canal Criptomente, onde eu falo sobre as emoções, sobre o dinheiro, sobre o cérebro, neurociência, psicologia, todo o impacto, das nossas emoções nas nossas escolhas financeiras. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere inscrever-se, porque sempre estou compartilhando novos conteúdos. Deixe seu like e também compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com outras pessoas e que talvez esse conteúdo possa ser útil também. E o tema de hoje é 9 níveis, do conhecimento financeiro. A gente sabe que o universo, financeiro é gigantesco, por vezes bastante complexo. A gente sabe que é um organismo vivo, que todos os dias está em constante movimento, em constante mudança, e nós precisamos de alguma forma sempre estarmos atentos, a tudo que está acontecendo ao nosso redor, para que, de alguma forma, a gente consiga ter informações, ter subsídios aí para fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões nos nossos investimentos, de alguma forma ter uma perspectiva melhor de futuro em relação a para que direção a economia vai caminhar e o que é melhor, qual é a melhor escolha agora que vai reverberar daqui 4, 5, 10 anos. Então, de alguma forma, na medida em que você tem uma informação, que você tem conteúdos, você consegue fazer essas escolhas melhores e fazer projeções também em relação ao futuro. E aí, para classificar esses 9 níveis, eu começo com o primeiro nível, então, que seria basicamente a porta de entrada aí, as pessoas que de repente não conhecem nada, do mercado financeiro, seja o mercado financeiro tradicional, seja o mercado das criptomoedas, por exemplo, das commodities, enfim. Na medida em que a pessoa entra nesse mundo, ela não conhece, então basicamente ela vai tateando, digamos assim, vai experimentando diferentes conteúdos, às vezes tem uma indicação de um amigo, de algum familiar, enfim, para ir para alguma direção, mas a pessoa ainda está um pouco perdida, digamos assim, ela vai experimentando qualquer coisa, ela não sabe exatamente o que é bom, o que é ruim e tudo mais, o que é informação de qualidade, o que não é. Então, nesse primeiro nível, a pessoa simplesmente entra aí, digamos assim, em um espaço e começa a tatear o ambiente e começa a se conectar ali com diferentes produtores de conteúdos, com diferentes vertentes de pensamento. Então, esse seria o primeiro nível. O segundo nível eu classifico como essas, que muitas vezes ela é muito chamativa, ela é muito sedutora, que são exatamente os produtores de conteúdo que tem essa coisa das dicas quentes, essas pessoas que por vezes dão essa sensação de que elas sabem de coisas antes, de todo mundo, fazem previsão de futuro, dão indicação de se vai cair ou vai subir uma determinada ação ou uma determinada criptomoeda, são sensacionalistas, em relação a como eles passam esse tipo de conteúdo e ele realmente é muito sedutor, porque dá essa impressão, de dinheiro fácil, de que as coisas vão acontecer de uma forma muito fácil e facilmente, você acaba sendo seduzido, por esse tipo de chamariz, em termos de conteúdo. Então, na medida que você ainda não conhece tanto, o mercado, essa é uma luz que fica piscando e que você se atrai com muita facilidade, assim como as mariposas se atraem pela luz noturna. Então, esse é uma bandeira vermelha, que precisa ser hasteada aí, porque você precisa prestar atenção e ter filtros, para analisar realmente com muita atenção, esse tipo de conteúdo, porque por vezes pode te levar para um lugar complicado, que de repente vai fazer você perder dinheiro e tudo mais. O terceiro nível, que vai mais ou menos nessa direção, são produtores, de conteúdo que trazem estratégias enganosas por vezes, falsas promessas, dinheiro fácil, que fazem pump and dump, que é essa coisa de você às vezes pompar, que é fazer com que uma ação, uma criptomoeda suba, e por vezes você faz isso dentro de uma comunidade, às vezes WhatsApp, Telegram, Reddit, enfim,
é quase como um combinado ali, né, que vai ser, assim como já teve, né, no passado recente, né, em relação a isso, mas que por vezes fazem essa coisa da ação subir num determinado nível e depois, em algum momento, quando chega supostamente num teto, né, esses que começaram o movimento vendem, né, tudo aquilo que compraram, e aí quem comprou lá em cima obviamente vai perder dinheiro, e essa ação, essa criptomoeda nunca mais vai voltar naquele valor estratosférico, né, que por vezes chegou. Então, também é um ambiente, né, que você precisa ter muito cuidado, né, às vezes são pessoas que digamos, propagam, né, pirâmides financeiras, sistema Ponzi e tudo mais. Então é algo que você precisa também prestar muita atenção e identificar esse tipo de conteúdo, esses produtores de conteúdo que produzem esse tipo de conteúdo. Você precisa ficar muito atento, né, porque por vezes é sedutor também, né, mas não tem boa intenção, né, por trás desse conteúdo. Normalmente as pessoas querem levar vantagem, né, em cima de outras pessoas menos avisadas, né, pessoas que estão, digamos, chegando no mercado, que não conhecem tanto o mercado, então são por vezes facilmente enganadas por não terem todo um conteúdo, né, mais profundo, né, sobre o mercado financeiro. O quarto nível, então, são os produtores de conteúdo que compartilham, né, conteúdos mais efêmeros, né, como gráficos, né, análise gráfica, notícias, né, do dia a dia. É um conteúdo com validade muito curta, né, por vezes validade de minutos, de horas, ou de repente no máximo do dia. Então, porque assim, tudo que eu estou falando aqui não é uma questão de que eu estou julgando o que é melhor ou o que é pior. Eu simplesmente estou colocando, né, esses níveis todos, né, para que você preste atenção em cada um desses níveis e identifique em qual nível você está naquele momento, né? Para que você, obviamente, possa tomar aí a sua decisão, fazer a sua escolha, fazer a sua análise, né? Você que vai decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro, o que você vai fazer com os seus investimentos. Então, é simplesmente eu estou trazendo, né, esse conteúdo para que você preste atenção, né? Porque, de alguma forma, isso pode ser útil aí, né, nos seus filtros, né? Você precisa ter filtros porque, obviamente, é produzido um número gigantesco, né, de conteúdos todos os dias, e todo mundo está tentando vender a sua verdade, a sua forma de enxergar o mercado. Então, é muito mais para você fazer uma análise. Então, é exatamente esse quarto nível, né, são conteúdos mais efêmeros realmente, né, que você precisa todos os dias estar em contato com aquilo, né. Então, ok, pode ser interessante para alguma estratégia, mas é importante você perceber que isso é uma informação que tem prazo de validade. Então, perceba que se você consome conteúdo que tem prazo de validade, você vai ter que sempre consumir um novo conteúdo, né? Todos os dias você tem essa sensação de que você precisa estar atualizado, só que isso, obviamente, o seu tempo, né, por vezes, você não tem todo o tempo disponível, né, para consumir apenas conteúdos com prazo de validade curta, né? Então, depois dos outros níveis, eu vou falando mais, mas é importante você ter essa consciência de que conteúdo com prazo de validade não é suficiente para que você realmente faça boas escolhas no longo prazo, né? Você pode, de repente, fazer uma boa escolha ali num curto prazo, fazer um trader, alguma coisa nesse sentido, mas na medida em que você vai avançando, né, no seu conhecimento, você ficar muito tempo com informações com validade curta, a tendência é que você perca muito tempo, que você poderia estar aproveitando esse tempo para, obviamente, fazer uma análise mais profunda. Então, apenas para você identificar o que são conteúdos e informações de validade curta e o que são conteúdos que realmente vão ser duradouros, né? O quinto nível, então, são exatamente os educadores financeiros, né, que compartilham informações e um conhecimento, digamos assim, mais honesto, né, sem falsas promessas, mostram realmente como as coisas funcionam, mostram como o mercado funciona de uma forma geral, sem necessariamente dar muita tendência de vai por essa direção ou por aquela, mas simplesmente compartilham um conteúdo um pouco mais aprofundado,
um conteúdo por vezes gratuito, né, nos canais, né, YouTube e podcast e tudo mais, mas é um conteúdo que você, né, começa a perceber uma certa confiança ali naquele produtor de conteúdo, uma pessoa austera, uma pessoa que realmente fala o que precisa ser falado e não é tão enviesado, não que não seja enviesado, porque por vezes a gente tem as nossas preferências e tudo mais, mas o mínimo possível enviesado, né, em relação a uma ação, a um token, a uma criptomoeda, a um mercado e tudo mais. Então você percebe uma certa que você pode confiar naquela pessoa, né? Isso é algo que você vai tendo com o tempo, né? Não é por vezes na primeira, segunda vez que você vai ter essa impressão, né? Porque confiança é algo que você conquista aos poucos, né? E aí, quando você identifica, né, esses produtores de conteúdo que você pode confiar, pô, muito bom, porque aí você pode, de alguma forma, usar sempre como referência, usar como fonte de informação. O sexto nível, então, eu coloco os autores de livros, de cursos, né, que são produtores de um conteúdo mais premium, mais denso, né, um conteúdo que por vezes você não vai encontrar de forma gratuita, né, no YouTube, nos podcasts e tudo mais. Então é um conteúdo realmente mais aprofundado, fruto de muita experiência, de muito estudo, e que por vezes é um tipo de conteúdo que abrevia muito o seu percurso, né? Porque a gente sabe que informação custa, né? Conhecimento custa, né? Por mais que nós tenhamos uma infinidade, né, de conteúdo gratuito, né, na internet disponível, mas tem muito conteúdo que não está disponível gratuitamente e que por vezes ele vai abreviar muito o seu caminho, né? Então ou você paga com o seu tempo e com os seus erros, ou você paga, por exemplo, num curso que você vai fazer, num livro que você vai ler. Então, é um conteúdo realmente que por vezes faz a diferença e que abrevia o caminho entre o seu objetivo e o seu sonho de uma forma mais consistente, de uma forma técnica, de uma forma por vezes testada, né? Então, isso seria o sexto nível. O sétimo nível, né, são os economistas, são os profissionais que desenvolvem modelos, né, modelos matemáticos, né, que para entender, analisar o mercado, fazer de alguma forma projeções de mercado, então que desenvolvem, né, realmente por vezes planilhas, né, um conhecimento, digamos, mais ferramental, né, são ferramentas que por vezes você se utiliza para tomar as suas decisões, para fazer as suas análises, para fazer os seus setups, as suas estratégias, né, para estabelecer os seus modelos, né, de investimento. Por vezes, se você é mais um trader, por exemplo, vai precisar de algumas ferramentas. Então, são esses profissionais que desenvolvem, né, digamos assim, a parte técnica, né, todo esse ferramental. E aí, por vezes, se faz sentido para você também, de alguma forma, buscar esse tipo de conhecimento, esse tipo de ferramenta que pode ser útil aí dentro da sua estratégia de investimento. O oitavo nível, né, é exatamente quem está por trás, né, das decisões monetárias, né? Então, são realmente grandes, né, pessoas influentes, grandes investidores, grandes gestores de fundo, às vezes, né, presidentes, né, de países, o presidente dos bancos centrais, né, mesmo políticos. Então, por vezes é interessante você também ter algumas referências, né, buscar algumas referências dessas pessoas, o que essas pessoas estão dizendo, o que elas estão projetando. Por vezes o que elas dizem e o que elas fazem às vezes é diferente, né? Nem sempre o que elas dizem e o que elas fazem é a mesma coisa, você precisa de alguma forma identificar isso, ler isso, né? Até mesmo se conectar com pessoas que fazem a análise exatamente desse tipo de conteúdo, dessas pessoas, porque dentro de um processo de investimento, você perceba que realmente é algo bastante denso, bastante profundo, tanto que eu coloquei 9 níveis diferentes aqui, e todos os níveis têm as suas vantagens, desvantagens, mas de qualquer forma é interessante você andar por todos os níveis realmente, porque você vai angariando mais informações, e quanto mais informações você tiver,
melhor vai ser a sua capacidade de análise, né? Então, é sempre importante buscar uma amplitude, né, maior e transitar nesses diferentes 9 níveis. E para finalizar, então, o 9º nível, né, que seriam os produtores de conteúdo que compartilham, né, esse conhecimento que dá suporte, né, para toda essa parte, né, para todo esse conhecimento, que é a parte emocional. No meu caso, eu me enquadro nisso, que são exatamente os psicólogos, por vezes psiquiatras, enfim, profissionais da área de saúde que têm esse olhar, né, para o mercado financeiro, a psicologia financeira, e que dão todo esse suporte para a parte emocional, né, porque todos os outros 8 níveis, né, se você não tiver a parte emocional estruturada, organizada, a tendência é que você vai se deixar seduzir com facilidade pelos, né, digamos, pelos produtores, né, que são mais sensacionalistas, digamos assim, no momento de mercado em alta, momento em baixo, como você vai agir frente a isso, né? Então, quando você tem um emocional bem estruturado, você consegue transitar, né, por todos os outros 8 níveis de uma forma muito mais estruturado, muito mais estabelecido dentro daquele conteúdo, né, que você tem. Então, a parte emocional também é extremamente importante. Sei que, por vezes, as pessoas negligenciam um pouco, né, os investidores, de uma forma geral, acabam negligenciando um pouco essa parte emocional, mas ela é extremamente importante porque, na verdade, tudo é uma questão de decisão, né? Por mais que você ache que essas decisões são racionais, né? A parte racional, realmente, ela é 3, 4, 5% no máximo, né, de influência que a nossa razão tem sobre a nossa tomada de decisão. Inclusive, né, o Daniel Kahneman já explica muito bem isso no seu livro Rápido e Devagar, né, que foi prêmio Nobel, né, de economia. Ele explica muito bem isso, né? Então, o racional realmente ele influencia muito pouco, né? Assim como a neurociência, né, de uma forma geral, que é uma das ciências que eu estudo bastante, essa parte da neurociência, mostra que realmente a maior parte, né, da nossa tomada de decisão está muito mais com o sistema límbico, né, e com o cérebro reptiliano. Então, o racional, ele influencia pouco, né? Então, você precisa ter um emocional muito bem estruturado, entender, né, dessa relação, né, da sua mente, do seu cérebro com as suas escolhas, com as suas decisões, para que realmente você consiga construir, né, uma estrutura, né, uma estrutura de como você vai investir, né, de uma forma mais assertiva possível, né, você ter um portfólio, né, bem diversificado em relação aos seus investimentos e você ter muita consciência, né, o máximo de lucidez, de consciência possível nas suas escolhas, na sua tomada de decisão, para que direção você vai apostar, você vai colocar o seu dinheiro, porque você realmente, né, trabalha, né, todos os dias, todos os meses, recebe o seu dinheiro e na medida em que você faz um bom investimento, você vê, obviamente, aquele dinheiro ganhando volume, crescendo e tudo mais. Então, esses são os 9 níveis, né? Como eu disse, é interessante você transitar, né, por todos os níveis, independente se é um nível aqui, né, que eu coloquei, né, dessa coisa das dicas quentes, às vezes produtores de conteúdo que tem um conteúdo mais duvidoso, digamos assim, mas às vezes é interessante você transitar e identificar, né, qual é a estratégia que eles usam exatamente para você criar mecanismos de defesa, para você se defender desse tipo de conteúdo e quando você perceber isso em outros ambientes, você identificar rapidamente, né, porque por vezes as pessoas elas vão se disfarçando, elas vão melhorando o seu discurso, a sua retórica, e por vezes você pode ser enganado, mesmo que você saiba, mesmo que você conheça, né? Então, às vezes, o nosso cérebro pode pregar algumas peças. Então, o fato de você saber, conhecer, entrar em contato, né, com todo esse tipo de informação, com todo tipo de produtores de conteúdo, isso vai melhorar muito a sua análise e vai fazer com que você realmente se fortaleça aí no processo e se torne o melhor investidor possível aí no decorrer do tempo.
Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, deixe seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E é sempre bacana poder compartilhar um conteúdo aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação, de conteúdo e serem melhores investidores aí no decorrer da sua vida. Então é isso, um abraço, até mais.